novo, eu preciso estar perto de Deus. Mas sabe qual é o grande problema dessa frase? Que eu vou abrir aspas para você, porque foi você quem disse, quem repetiu aquilo que o pastor pediu para você repetir, de que eu preciso estar perto de Deus, e agora o pastor também está dizendo que muitas vezes nós não vamos voluntariamente. A irmã deu um eita lá atrás, mas é verdade. Muitas vezes nós precisamos estar perto de Deus, mas nós não vamos voluntariamente. Não tem uma frase que nem existe na Bíblia, tá? Eu vou dizendo que essa frase ela não existe na Bíblia, mas os crentes antigos gostavam muito de falar ela, Pablito. Se não é pelo amor, é pela dor. Não está na Bíblia, tá? Mas existe uma graça para nós aplicarmos ela. Em que sentido, pastor? No sentido de que quando nós dizemos que precisamos estar perto do Senhor, muito dificilmente vamos de uma forma voluntária, mas é mais quando o calo ele aperta de verdade. É quando o vento bate forte, é quando vem os tremores de terra que nos tira do centro. Quando a lágrima desce, aí sim. Aí tudo que nós queremos e gritamos, a nossa alma é em querer estar perto do Senhor. Eu vou ler um texto e ele vai servir como base, e depois o pastor vai passear pela Bíblia, e eu vou mostrar para você que muitas vezes, se é que existe essa palavra, nós não somos voluntariosos, mas somos às vezes forçados a buscar o Senhor. E se for o caso, andamos aqui uma jornada, subimos para montes, jejuamos 3, 4, 5 dias, aquele jejum de pensarmos mesmo em comida e não poder, porque estamos num propósito com Deus. E é nesses momentos que nós nos... Obrigado pela água, tá, irmã Jânia? É nesses momentos em que nós nos aproximamos do Senhor. Em João capítulo 11 vai dizer assim no verso 1: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Somente até aqui. Irmãos, irmãs, eu acho, não só acho, mas tenho certeza. Uma pessoa essa semana me mandou a letra de um cântico, e talvez ela não sabe, mas a letra desse cântico, ela mexe muito comigo. Foi usada por Deus
E assim que ela mandou a letra, eu cantarolei a mesma letra, mandando uma mensagem para ela. E outrora, quando eu cantarolei essa letra e coloquei no WhatsApp, uma outra irmã foi lá e completou outro trecho desse cântico. E ambas não sabiam que esse cântico, ele mexe muito com o pastor. Que é aquele assim: não compreendo os seus caminhos. Eu não sei o nome do louvor, mas é assim, ó. Não compreendo os teus caminhos. É assim. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei. Aí vem assim, ó. Me sustentas em minha dor. Aí o que acontece? Vai. Isso me leva mais perto de ti. Não é o que a gente está falando aqui? Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Felejo de acredito que a visão da tua face é tudo o que preciso e te direi. Escute agora, deixa eles tocando esse mesmo louvor. Está vendo como muitas vezes nós não compreendemos? E é uma letra muito real para nós. Não compreendo os teus caminhos, e é incompreensível mesmo. Quem aqui espera passar problemas? Mas aí o autor do cântico diz: mas te darei a minha canção, me sustentas em minha dor. E aí sabe o que acontece no meio da dor? E isso me leva mais perto de ti. E não importa a distância, a dor, ela nos leva mais perto de Deus. Porque se nós pegarmos o texto bíblico, a distância de Betânia para onde Jesus estava era uma distância de 8 estádios. E era a medida, era a forma que se media. Usavam-se os estádios, as arenas, e isso numa medida conhecida por nós em quilômetros, daria aí entre 8 a 10 quilômetros. Só daqui para Nova Iguaçu tem mais ou menos isso, de 8 a 10 quilômetros. É a distância que Marta andara para ir ao encontro de Jesus. Por quê? Porque isso me leva mais perto de ti. O que, Senhor? A enfermidade do meu irmão é que me trouxe até o Senhor. A dor do meu irmão está enfermo, aquele a quem tu amas. Ele está febril. E até o momento em que eu saí de lá, parecia que ele não suportaria nem eu voltar. E talvez quando eu voltasse lá, eu já não o encontraria mais respirando, mas o encontraria morto. E aí é que o problema aumentaria ainda mais. E para complicar, a letra da música nos instrui e anda em paralelo com essa passagem. Por quê? Porque Jesus, ao receber o pedido de Marta, a Bíblia diz que ele não vai imediatamente na hora que ela quer, Pablito. Por isso que ela poderia cantar assim: eu não compreendo teus caminhos, porque eu falei para o Senhor que estava enfermo aquele a quem tu amas, e o Senhor não se apressou em ir lá. O Senhor esperou 4 dias. Eu não compreendo essas coisas, Senhor. Eu não compreendo por que a dor não passa. Eu não compreendo por que o trauma não passa. Eu não compreendo, Senhor, por que a depressão não passa, a opressão não. Eu não compreendo
brigando porque não dá jeito, e Deus está mandando dizer, assim como Marta teve que esperar 4 dias, o negócio piorar, para eu entrar e resolver o problema. Glória a Deus, aleluia. Só para ela saber que eu sou o Deus da vida dele. Está piorando, tá? É sinal de que ele está esperando o negócio feder. Que isso, pastor? Sou eu que digo, não. É a Bíblia. Sim ou não? Sim. Que Marta vira e fala quando Jesus chega: Senhor, já cheira mal. E aí entra o ditado: então fedeu. Então o negócio agora que piorou, fedeu tudo. Não sei como o Senhor não sentiu quando você chegou perto lá, quando lá no perto do portão da aldeia de Betânia, não sei como o Senhor não sentiu lá. Eu imagino Jesus dizendo: não, eu senti, está do jeito que eu quero. Porque a enfermidade o médico curaria, mas ressuscitar, deixa para mim. Trazer a vida de volta, deixa para mim. Colocar o tecido, os tendões, a pele no lugar, deixa para mim. É o que? É o impossível. Foi o impossível que te trouxe até a mim, Marta. Foi. Eu senti falta de uma pessoa ainda, Maria. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está chegando na aldeia de Betânia, há uma comoção. E aí Marta corre lá em Maria, porque Maria tinha uma intimidade maior. Porque no texto, logo no começo do capítulo de número 11, vai dizer que Maria era aquela que ungiu os pés do Senhor com bálsamo. É aquela que ungiu o Senhor, é aquela que tinha uma intimidade a mais com o Senhor. Aí Marta corre até Maria e fala assim: Maria, sabe quem chegou? Atrasado, mas chegou. Que isso, pastor? Isso é heresia, isso é blasfêmia. Só está dizendo que vai lá falar com Marta, se no coração dela ela não achou que Jesus chegou atrasado. Me prova isso na Bíblia, eu provo, fala de novo: Senhor, já era, cheira mal. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O Senhor chegou atrasado. Só que o Senhor, ele nunca chega atrasado. Ah, tu não entendeu. Glória a O que está para acontecer Deus, vai aleluia. acontecer. Eu imagino Maria que tinha mais intimidade. Eu não fico. Marta, tudo bem, tu já fez a tua parte. Eu lembro lá em Lucas 10 que quando o Senhor entrou na nossa casa, eu lembro que eu me aquedei aos pés dele para ouvir ele. Enquanto você ficou arrumando a casa, Marta, vai fazer um negócio? Vai arrumar a casa. Deixa que quem sabe se prostrar vai ao encontro dele. Eu vou lá e vou me aquietar de novo aos pés do Senhor, porque ele não se atrasa. Ele chega no tempo certo, na hora certa, no dia certo, com a palavra certa, com o poder certo, com a unção certa, porque ele é Deus encarnado na terra. Ele faz o que quer, quando quer, e não precisa pedir opinião para ninguém. Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chegou atrasado, Senhor, cheguei não. É que literalmente eu esperei o negócio feder. Literalmente eu esperei vocês colocarem um ponto final. Todas as vezes que Eucana subia em Siló no templo para orar, quem está comigo diga amém. Amém. Ana também subia, mas subia desanimada. Porque a Bíblia vai dizer que Penina ia do lado dela. E a Bíblia também vai dizer, não, pastor, que o caminho usado para chegar em Siló no templo era um caminho de tormento para Ana, porque a sua rival a irritava. Eu não sei
mensurar ou medir a distância da casa de Eucana ao templo em que ele usava de ano em ano para adorar ao Senhor, mas que poderia ser daqui como ali na esquina. Mas anda daqui ali na esquina com o coração alegre e sem peso. Agora coloca um saco de cimento nas costas, ou então com o coração triste, um espaço curto, você diz assim: nossa, aumentou. O peso está tão grande, está tão pesado esse negócio aqui que 1 metro vira 1 quilômetro. Imagine para Ana sendo atormentada, sendo chacoalhada, irritada por Penina, dizendo: eu dei a ele uma nova geração. Ele pode olhar para mim e dizer: a mulher que me deu honra de ter filhos foi Penina. E aí Ana, irritada, entristecida, a Bíblia vai dizer que ela nem comia, ela não comia. A Bíblia vai dizer que ela chorava sem parar. Pastor, prova isso. Eu provo na Bíblia, ainda por cima. Eucana vira para Ana e fala assim: mulher, por que choras? Por que tu não comes? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Muito provavelmente Penina já tinha dado uns 10 filhos para Eucana. Só que talvez eu imagino Ana dizendo assim: não compreendo teus caminhos, Senhor, mas hoje eu resolvi te dar a minha canção, porque tu tens me sustentado em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Você está entendendo por que Deus ele permite nós ouvirmos algumas coisas? Você está entendendo por que Deus ele permite nós vermos algumas coisas? Sentirmos algumas coisas que achamos que nunca vai ter fim a dor? Porque isso nos leva mais perto do Senhor. Porque se ficarmos na zona de conforto sempre, o que vai nos fazer é de nos distanciar de Deus. Porque o que tem de crente na terra achando que está perto de Deus está longe, está como uma dracma perdida. Você sabe por que tem 3 parábolas que falam de perda em um único capítulo? Se eu não me engano, Lucas 15, a ovelha que se perde das 99 que se afasta, o filho pródigo e a dracma perdida. A ovelha que se perde pelos encantos do mundo. O filho pródigo é o que estava dentro de casa e resolveu gastar a sua herança dissolutamente. E a dracma perdida é aquela que achava que estava dentro de casa, mas que estava evidente, mas na verdade ela estava perdida. E muitas vezes nós, dentro da casa do Senhor, achamos que estamos, mesmo envolvidos em ministérios, estamos bem. Ei, deixa eu te dar uma notícia. É por isso que o Pai, de vez em quando, ele permite alguns ventos, para que a dracma que somos nós começamos a ser procuradas por nós mesmos e sermos encontradas dentro de nós e voltarmos para o centro, voltarmos para o caminho do Senhor. Quem foi que disse que você não pode se autoprocurar? Que isso, pastor? Vai ficar filosofando aí agora? Não. Por mais que o pastor já tenha estudado um pouquinho de filosofia, mas nós sim. Se nós de vez em quando não nos procurarmos, nós não vamos nos achar. Porque para nos acharmos, nós temos que ir lá para 1 Coríntios 11, 28. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o outro a você, é você e você mesmo. Glória a Deus. E a tua alma pede socorro para Deus em silêncio, gritando para Ele. Teve um amigo que disse para mim essa semana assim: pastor, eu não consigo te entender. Eu falei: mas por quê? Tu chora igual Jeremias. Tu é chorão mesmo. Quando eu olho para você, tu está de cabeça baixa, teu semblante está caído. Mas quando tu sobe em cima do altar, parece que alguma coisa ativa em você que tudo fica de lado. E eu disse para ele: é ali que eu me sinto bem. Se eu pudesse, encontrasse ouvintes e minha voz aguentasse, eu ficaria pregando 24 horas só para não poder sentir a dor dos problemas que assolam meu coração. Agora basta descer daqui. É a hora que a gente sente, é quando a gente vai para casa. E
afligimos, nos chicoteamos, nos flagelamos, porque nós deparamos com realidades que quando nós estamos na presença dele, nós não sentimos. É por isso que é bom estar na presença dele. Glória a Roberto Deus. ficava 24, porque nós não podemos. Eu já ouvi de uma irmã aqui dentro desse lugar, no meio do culto, pastor pregando, ela veio no meu ouvido e disse assim: pastor, pelo amor de Deus, não acaba o culto essa noite. Eu falei: por quê, irmã? Porque quando eu voltar para casa eu vou me lembrar dos problemas que eu tenho aqui. Eu estou conseguindo adorar, aqui eu estou conseguindo louvar, aqui eu estou na presença, eu estou esquecendo de tudo. Glória a Deus. Nunca mentir em cima de um altar, Senhor. Nunca mentir de dar um púlpito, porque é a única coisa que eu consigo. E tu sabes que eu amo fazer isso, Deus. Eu me aproximo de ti. É o que me leva para perto de ti, Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência transcendental, metafísica, sobre-humana com Deus. Ele relata que se em espírito, se na carne, nem ele sabia que ele subiu ao terceiro céu. O terceiro céu é o céu celestial, é o céu espiritual. Porque o primeiro céu é esse que nós conseguimos ver. O segundo céu são os cosmos, independente da hora, meio-dia, lá está escuro. Planetas, estrelas, lua, sol, ali é o segundo céu. Mas o terceiro céu é só anjos, com a permissão de Deus, o próprio Pai. Lá é um local celestial onde daqui a pouquinho, eu e você, se continuarmos alinhando a nossa vida, nós vamos estar lá. Quem aqui ainda acredita no arrebatamento? Quem acredita nisso aqui? Glória a Deus. Aleluia. Ele falou que subiu lá. Ele falou que viu coisas indizíveis aqui na terra. Paulo, ele tinha experiência transcendental. Ele podia pregar em 300 igrejas e contando as experiências que ele teve com Deus. E a igreja e o fogo ia descer, porque era fato, era real. Só que no mesmo instante, ele declara que foi posto um espinho na carne dele. Diga comigo, Paulo. Não, repete mais forte. Paulo. O homem escreve 13 livros, provavelmente 14 livros. O livro de Hebreus, tá? Provavelmente Paulo escreve ele. Amigo, dupla cidadania, amigo de Deus. Era um dos homens mais inteligentes, alunos de Gamaliel. Era o que pregava a santidade. É aquele que falou que sem santidade ninguém veria Deus. Esse mesmo Paulo, ele faz uma declaração que chama a minha atenção e ainda me faz continuar como crente aqui na terra. Ele diz que a palavra do Senhor ela é boa e aceitável e digna de toda a salvação, que veio para curar os pecadores e levá-los ao arrependimento. E ele declara no qual eu, Paulo, sou o principal de todos os pecadores da terra. Ele declara que é, Pablito, o principal, o maior dos pecadores. E nessa passagem ele fala que foi posto sobre ele um espinho na carne, que dioturnamente, dioturno significa noite e dia, vinha na mente dele e tentava tirar ele do centro. Era como Davi no Salmo 51, que dizia que o pecado batia na porta dele todo dia. Toda hora o pecado bate na minha porta. O apóstolo Paulo fala que esse espinho foi colocado na carne dele. Eu não imagino o que é. O que perturbava Paulo, o que perturbava Davi. Mas uma coisa eu entendi nessa passagem. A Bíblia vai dizer que Paulo ele orava 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ao dia, para que o espinho saísse dele.
Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor não arrancou o espinho dele. Aí ele diz assim: Senhor, por que o espinho não sai? E o Senhor fala: porque a minha graça, ela te basta. Que é para você entender que por mais que um dia você viu anjos, serafins, querubins, arcanjos, anjos, cavalo de fogo, por mais que você tenha me visto meu Filho sentado no trono de glória, por mais que você esteja cheio do Espírito Santo, tu ainda não passa de um pecador aí na terra, e que todo dia tu depende da minha graça para ser salvo e sobreviver aí e continuar pregando. Tu depende da minha graça para continuar dançando. Tu depende da minha graça para continuar louvando. Tu depende da minha graça para continuar tocando. Tu depende da minha graça para continuar abrindo culto. Tu depende da minha graça para continuar dirigindo e estando na minha presença, Paulo, porque eu te digo, tu não é ninguém sem mim. Tu não chegará a lugar nenhum sem mim. Tu não vai fazer sem mim. Tu também não tens sem a minha presença, porque eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, o guarda de Sião, o Deus de Israel, o que te guardo no meu pavilhão. Eu imagino Paulo dizendo para ele assim, ó: tu não vai tirar o espinho da carne, não, Senhor? Não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Tu tem me sustentado em minha dor, e isso me leva mais perto de ti. Entende, Pablito? Entende, irmãos? A dor. Qual é o tema da mensagem? Se aproximando de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Cuidado quando você declara nas suas orações assim: Senhor, eu quero tua presença. Deus já fala assim: quer mesmo? Eu quero, Deus. Não tá. Vai lá, toca nos negócios, toca nos filhos, toca nos animais, ou cabeça rachada, mas só não toca na vida dele. Bom, eu vou permitir até tu lançar uma doença, e o único remédio que ele vai ter vai ser o comprimido, caco de telha. Que isso, pastor? Porque Jó, a Bíblia vai dizer que era o homem mais rico da terra de Uz. Era provido de tudo pelo Senhor. A família do homem não tinha ninguém enfermo. Os negócios indo de vento em popa. Só que Deus entende, ao sondar o coração de Jó, que Jó achava que ele já era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus aqui? Dá um glória. Glória a Deus, aleluia. Agora tu mata o pastor. Não é. Vai se tornar amigo de Deus. Agora eu te excomungo, pastor. Não oro mais por você, só porque você falou para eu dizer uma coisa e depois me desmentiu. Ainda não é. Jó achava que era. Aí o Senhor vai e fala assim, ó: ou cabeça rachada, ou coisa ruim, ou derrotado. Ainda não, mas lá na frente o meu filho vai descer aí na terra. Quando ele descer, ele vai ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Tu vai querer bater de frente com ele lá no deserto, mas ele vai te dar uma bicuda tão grande. Mas hoje eu vou te dar um pouquinho de fazer uma coisa. Vai lá, toca. E vai o diabo, toca nos filhos de Jó e mata. E vai o diabo, toca nos negócios de Jó e traz a falência.
E vai o diabo, toca na saúde de Jó, e o único remédio que ele tinha era um caco de telha. E ainda ouve da própria esposa: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus? E morre. Porque muitos teólogos estudiosos dizem que a coceira de Jó parecia uma lepra, mas não era lepra. Porque a coceira dele levava ele a coçar com um caco de telha, pastor Vierola, e aumentava ainda mais. Tem problema na nossa vida que parece que quando nós estamos achando a solução, ele parece que ele abre mais a ferida ainda. Meu Deus. Ele nasceu. Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus, a quem tu diz que servia? Só que lá na frente, em Jó, no último capítulo, no 42, no verso 5 em diante, vai dizer assim, ó: eu achava que eu tinha intimidade contigo, eu achava que eu te servia. Músicos, me desculpem, mas eu vou ter que falar: eu achava que tocava para o Senhor, eu achava que eu tinha um comprometimento. Ministérios, eu vou falar, eu achava que eu era sólido e sólida contigo. É o que Jó falou. Eu te conhecia só de ouvir falar e nem sabia. Mas agora, quando eu cheguei a não compreender os teus caminhos, e quando o Senhor me sustentou em minha dor, tudo aquilo me fez estar mais perto de ti. Pensei que tudo tu podes, Deus, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Senhor. Agora eu sou teu amigo, porque eu olho para o lado, eu vejo uma porção de bacurizinho. Senhor, eu sinto saudade dos que se foram, os outros filhos, mas esses que o Senhor me deu são mais bonitinhos ainda. Senhor, olha lá as ovelhas, os carneirinhos. Antigamente eu podia até contar, agora nem consigo mais contar, porque o Senhor restituiu. Deus está mandando dizer que Ele vai restituir, vai colocar tudo no lugar. Mas está somente eu e você acreditar. Mas é difícil, eu sei, porque prova a nossa fé. E quando nossa fé é provada, é o mesmo que será arrastado em meio à dor. Cuidado quando tu pedir a presença de Deus. Eu achava que conhecia o Senhor. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da terra dos teus pais. Vai para o lugar aonde eu te enviar, e ali eu farei de ti uma grande nação. Abraão, faz um favor para mim. Olha para o céu e contempla as estrelas. Conta elas, se tu pode contá-las. Olha para a areia do mar aí da praia. Conta cada grão, se é que tu pode contar. Assim será a nação de Israel. E aí Abraão, ele se alegra, porque ele tinha uma esposa que era estéril. Mas só que na mente dele entra uma crise: como é que eu vou gerar uma nação se a minha esposa ela é estéril e tem a sua amada e o seu ventre cerrado? Mas quem prometeu, Glória ele tem a Deus, poder aleluia. para amarrar, desamarrar, ferir, sarar, matar e fazer viver. Ele é Deus no céu e na terra, no mar e em qualquer lugar. Mas
Mas mesmo assim entra uma dúvida. E a esposa de Abraão tenta dar um jeitinho. Aí vem Ismael, mas o Senhor fala, ó, vou cuidar de Ismael, mas ainda não é o que eu quero. Aí vem Isaac. A Bíblia vai dizer que quando nasce Isaac, o homem que em todo lugar que ele passava, ele levantava um altar para Deus. Todo lugar. Era um homem que adorava no mínimo umas 5 vezes ao Senhor. Mas não era qualquer tipo de adoração, não. Eu acho que era horas. É aquilo que o pastor estava falando. Ele preferia estar na presença de Deus do que sofrer a lembrança dos problemas do dia a dia. Mas quando nasce a bênção, ele esquece do abençoador. E o Senhor vira para ele e fala assim, ó, Abraão, faz um favor para mim. Eu quero um sacrifício teu. Às vezes nós lemos a Bíblia ou vemos cenas de novela, achamos que a conversa foi bem informal, né? Mas eu não vejo nada de formalidade numa conversa dessa. Eu quero um sacrifício. Qual, meu Senhor? O que está tirando a tua atenção de mim? O que está prendendo o teu coração eu quero. Senhor, quem? Isaac. Lá em Moriá. Leva ele lá e entrega ele para mim. Senhor, mas eu já entreguei no templo, eu já levei a uma autoridade espiritual e apresentei ao Senhor. Não, tu não entendeu. Pode botar na tua bolsa ou cutelo. Eu quero ele para mim, só que não aí, aqui, do meu lado. No terceiro céu, eu quero ele aqui. Eu vou arrancar de você o que está impedindo de você me adorar. Eu imagino Abraão. Compreendo os teus caminhos. Espírito de Deus. A te darei a minha canção. Doces palavras te darei. E no caminho da onde ele estava até Moriá, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. Senhor, a caminhada vai ser difícil, mas eu entendo que é melhor obedecer. Se Deus não te mandou ainda, não vá. Se Deus não confirmou, não faça. Mas se Deus pediu, e vai ele, chegando ao pé de Moriá, ele chega para os 2 moços que foram com ele e diz: fiquem aqui. Sabe quem está comigo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Abraão ele fala? Escuta essa, Brunão. 2 moços, Fabrício, que ele chama para ir com ele, mas quando chega no local da adoração ou no local do sacrifício, ele vira para os 2 moços e fala assim, ó: ficai aqui. E os 2 moços, os 2 servos: o senhor não vai precisar de ajuda para poder fazer isso? Só que não, fica aqui, porque nós, eu e o menino, pode ler na tua Bíblia, nós vamos ali adorar. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha que matar o próprio filho, só que ele chama isso de adoração. Sabe o que eu aprendo aqui? É que de vez em quando nós temos que matar o nosso eu em prol de adorar ao Senhor. Glória, glória a
Ele gosta até de ver você dormindo também, de vez em quando. Ele gosta de você na casa dele. Ele gosta, Pablito. Sabe por que sobreveio tudo isso sobre nós? Sabe por quê, Pablito? Porque ele gosta de ver a gente perto dele. Eu vejo Abraão armando ali a lenha, e no caminho a lágrima descendo, e o filho perguntando: pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu não vejo Abraão olhando para Isaac. Eu vejo ele olhando para o alto e dizendo: Deus proverá para si, filho. Quem foi mais obediente da história? Abraão ou Isaac? Abraão. Eita, mas eu vou perguntar por que não, tá? Fica tranquilo. Irmão, se Isaac corre, Abraão com a idade que tinha, mas não pega de jeito nenhum. Quando ele pergunta: cadê o cordeiro, pai? E o pai fala: Deus proverá para si meu filho. Que o pai está preparando a lenha, que pega no bracinho dele, era só ele dar um solavanco. Mas pegar aquela reta e correr. Eu imagino Isaac: pai, se é para ser, vamos embora. Primeiro, foi bom ser teu filho. Segundo, vai ser melhor ainda morar perto dele. Faz o que tem que ser feito. Isaac deitado em cima de uma mesa, de um altar, a lenha pronta para incendiar o corpo de uma criança. Abraão deixa os dois moços lá embaixo, porque os moços não iam entender a adoração de Abraão. Porque naquela época tinha um demônio chamado Moloque, aonde era sacrificado esse demônio crianças. Imagine quem não entende a tua adoração perto de você. Imagine quando você começa a falar em outras línguas. Se tiver alguém que não entende o mundo espiritual, vai falar: é doido. E quando tu começa na unção, alguém vai estar do teu lado e vai falar assim: para de palhaçada, menino. Que criancice é essa? Sabe por quê? Deus tem afastado algumas pessoas que não entendem a nossa forma de adorar. E sabe quem Deus tem colocado do teu lado? É quem entende que tu é extravagante na hora de adorar. Mas se os dois moços sobem e a falar assim: Abraão, tu virou macumbeiro, Abraão. Abraão, tu virou o que agora, Abraão? Agora tu está adorando Moloque. Tu está entregando uma criança para Moloque. Aí Abraão fala o seguinte: já que vocês não vão entender a minha forma de adorar, fica aqui. A tua forma de adorar é tu e Deus. Tem dia que a lágrima vai descer. Tem dia que tu vai chorar. Tem dia que tu vai sorrir e línguas estranhas tu vai falar. Tem dia que tu vai murchar, mas tem dia que tu vai saltar e até bananeira tu vai plantar. Tem dia que tu vai ficar cabisbaixo, mas tem dia que tu vai dar saltos e tá até perto, tua cabeça vai tocar. Porque a verdadeira adoração, e tem dias também que Deus vai tirar alguns para falar assim: ó, é porque eles não estão te entendendo, mas eu estou sondando teu coração e estou vendo tudo. Vai, continua me adorando, vai, espetáculo meu ali na terra. Eu sei que tem 1000 demônios querendo te atingir, mas 1000 ganhou ao teu lado, 10.000 à tua direita, só porque eu estou vendo você me adorar. No momento da tua dor, aleluia. quando ele levanta o cutelo, filha, que horas tem? Fala, pastor. 8h52. Ou quando? 8h52. É porque eu não queria voltar para a terra, não. Mas não tem jeito, a gente tem que terminar. Aí a gente volta com realidade. Mas volta com fé depois de ouvir a palavra. Ele levanta o cutelo lá em cima. E junto com o cutelo, litros de lágrimas descendo do teu rosto dele. Mas o coração alegre. Que isso, pastor? Quando ele ia descer o cutelo em cima, vem uma voz bradando lá do alto: Abraão, não toque nesse menino,
Porque quem te deu ele fui eu. E eu não vou jogar um balde de água fria em você. Porquanto me obedeceste, olha para o lado. Um cordeirinho ali para você pegar e sacrificar para mim. Volta a me adorar, volta, Abraão. Pega o cordeiro, olha aqui o cordeiro. Eu deixei ele ali para você. Pega ele, volta a me adorar, volta a me buscar. Volta, 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 volta a ser quem você era para mim. Eu amava quando tu me adorava. Eu amava quando tu me louvava de todo teu coração. Eu amava quando tu dançava. Glória a Deus, aleluia. Eu via daqui do meu trono. Ora magadio ré. Por que parou Abraão? Olha o cordeiro aí. Tira o menino do altar, Abraão. Olha o cordeiro que eu te prometi. Glória a Pega o cordeiro, bota em cima da mesa, filho, sai daí, cordeiro. Ajuda o papai aqui a imolar esse cordeiro. Abraão olha para o cordeiro e fala: Senhor, nunca mais eu vou deixar de te adorar. Porque o que o Senhor me deu, ninguém pode tirar. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor vai voltar a me adorar. Aleluia. E o coração do pastor já vai, porque eu já sei que está chegando a hora de impetrar a bênção apostólica. Descer no altar e parar de falar do meu Senhor. Mas Deus já falou comigo que Ele vai me levar para alguns lugares. Que vai ser 3, 4, 5 vezes por semana, como antigamente. Muitas vidas eu quero ganhar para Deus, a palavra dele pregar, de rouco ficar, mas pouco me importar, porque pela noite Deus vai me curar. E no outro dia eu vou voltar a pregar, e assim irei, assim farei pelo meu Senhor. Fica de pé para nós louvarmos ao nosso Deus, fica. Entendeu, Pablito? Entendeu o mistério? É porque entendeu a linha, entendeu? É porque o Pai ama de verdade, entendeu, Padrinha? Eu quero estar mais próximo de ti, Senhor. Entendeu, pastor Marcos? Entendi, Senhor. Eu entendi muito claro.